Olá, meu nome é Tânia e esse é o canal Livros e Labirintos. E como eu prometi no vídeo passado, hoje eu vim apresentar aqui o comentário sobre o livro do Todorov, A Literatura em Perigo. É um livro que interessa todo profissional de literatura, aos alunos que estão chegando agora no curso de letras, aos alunos que estão se formando e aos amantes de literatura. Todorov, ele foi um linguista, um filósofo, foi o grande teórico de uma corrente de análise literária chamada estruturalismo. Na apresentação à edição brasileira, o Caio Meira vai explicar que o alvo da crítica do Todorov é o estruturalismo. Ele vai explicar também que o maior medo do Todorov é que a literatura não tenha mais o poder de formar culturalmente um cidadão. E o Caio Meira vai adaptar as reflexões do Todorov ao nosso contexto da educação brasileira e até da formação de leitor no nosso país. O prólogo aqui é essencial para a gente entender mais ou menos a postura do Todorov como crítico. O interessante é que a sua relação com a literatura vem desde de sua infância, porque os pais eram bibliotecários e a sua casa era cheia de livros. Então o Todorov se tornou leitor muito cedo. A gente vai ter acesso aqui às experiências literárias que ele teve. Durante a própria infância, o Todorov ele chegou à conclusão de que a profissão dele seria falar de livros, e foi o que aconteceu mesmo. O interessante do prólogo é que o Todorov ele vai explicar mais ou menos como que ele se tornou um estruturalista. Então ele vai deixar bem evidente que se trata de um contexto. Parece até que ele se justifica aqui em relação ao estruturalismo. Em 2 capítulos ele vai explicar essa coisa de como a literatura é ensinada na escola. Ele começou a perceber o problema através dos filhos dele, porque o Todorov ele não deu aula em escola. Só que os filhos, em certo momento da vida, precisaram dele para fazer os seus trabalhos de escola. E aí ele percebeu que ele não ajudava em nada, porque a percepção que ele tinha da literatura acabou atrapalhando mais os filhos dele. E aí ele começou a olhar para a escola e percebeu que na escola, como que a literatura é ensinada? O que se ensina na escola são estudos literários, história da literatura. Então ele critica esse modo de ensino. Isso é necessário num curso de letras, na universidade. E aí no outro capítulo, que se chama Além da Escola, ele vai relacionar esses problemas, porque o ensino da escola é reflexo do ensino da universidade. Na universidade, aquele profissional que vai sair de lá, sendo um professor de literatura, ele vai sair sem a consciência de que na escola não terá grande utilidade ele ensinar lá análise literária, porque primeiro é necessário aproximar o leitor do texto. E como que você vai aproximar o leitor do texto? O Todorov vai privilegiar aqui com isso o sentido da obra. Depois vocês leem e vocês me dizem o que vocês acham disso, se vocês se identificam, principalmente aí os professores de literatura. Depois tem 3 capítulos que ele vai tratar aqui de uma contextualização da literatura desde o nascimento da estética moderna até as vanguardas. Aqui, a preocupação do Todorov, nessa retrospectiva da história literária, que ele vai fazer de forma bem resumida, a preocupação dele é mostrar como que era a concepção de literatura em cada uma dessas épocas. No nascimento da estética moderna, a literatura e a arte era praticamente a mesma coisa, e isso dava uma liberdade maior ao homem. Com a transformação dos tempos e das perspectivas, quando chegou ali na época das vanguardas, houve a total ruptura entre literatura e mundo. Então ele vai explicando como que esse processo se deu. E dessa ruptura, que começa ali no começo do século XX, há uma divisão entre o que ele chama de literatura de massa e literatura de elite. Então ele vai finalizar esse pensamento com isso aqui. Parece findar-se assim a época em que a literatura sabia encarnar um equilíbrio sutil entre a representação do mundo comum e a perfeição da construção romanesca. Depois de fazer essa conclusão sobre a literatura, um tanto pessimista sobre a relação da literatura com o mundo, ele chega no nosso século, no século XXI. Parece que nesse século há uma coexistência de ideias divergentes. Essas ideias coexistem de uma maneira pacífica. E aí tem o penúltimo capítulo aqui se chama O que pode a literatura? E é muito interessante, porque ele vai falar da experiência de 2 pessoas. John Stuart Mill, que foi um
um economista. Ele passou por um período de depressão aos 20 e poucos anos, e o que salvou ele dessa depressão foi o contato que ele teve com a literatura. Enquanto que 120 anos após essa experiência do John Stuart Mill, uma mulher, Charlotte Delbo, eu acho que é assim que fala, ela era uma prisioneira, provavelmente dos nazistas, e não tinha acesso a livros, mas por algum meio ela conseguia, alguém cedia livros a ela. E foi isso que tornou a vida dela suportável até a morte. Então tem uma carta muito emocionante, ele transcreve aqui essa carta, em que ela diz: as criaturas do poeta são mais verdadeiras que as criaturas de carne e osso, porque são inesgotáveis. É por essa razão que elas são minhas amigas, minhas companheiras, aquelas graças às quais estamos ligados a outros seres humanos, na cadeia dos seres e na cadeia da história. O que a literatura propõe, o que a literatura promove ao homem é isso que Kant já dizia, né? Pensar colocando-se no lugar de todo e qualquer ser humano. Pensar e sentir adotando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou personagens literárias. É o único meio de tender à universalidade e nos permite cumprir nossa vocação. E aí ele vai se referir aos Três Mosqueteiros, ao Harry Potter, como obras que, apesar de não serem obras clássicas, obras consideradas literatura de elite, eles são responsáveis pela formação do leitor, pela primeira impressão que esse leitor vai ter do mundo. E tá aí a importância. A partir desses livros, esses leitores vão chegar na grande literatura. No último capítulo desse livro, o Todorov fala das cartas que o Flaubert trocava com George Sand. Foi uma memorialista, uma romancista, uma das mais importantes da França, e também ela foi precursora do movimento feminista. E o que é importante aqui é porque os dois tinham opiniões muito diferentes, mas coincidiam nos temas. Em relação a George Sand, havia dois temas que são muito importantes e eles são muito contemporâneos, na minha opinião. O primeiro tema diz respeito ao lugar que o escritor tem em sua obra. George Sand, ela cobrava de Flaubert a presença dele na obra. Eu quero ver você aqui dentro da sua obra. E o segundo tema importante era a verdade que o autor defendia na obra que ele escrevia. Então esses dois temas, olha só, são temas muito contemporâneos na literatura, se a gente for levar em consideração o sentido da obra. Embora as opiniões deles fossem muito diferentes, a concepção de literatura de ambos era a mesma. A literatura era um meio de compreender melhor a condição humana. Ela é capaz de transformar cada leitor a partir de seu interior. Então os dois têm essa concepção. E uma proposta que ele coloca aqui é bem interessante, né? Ele vai dizer que, sendo o objetivo da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não especialista em análise literária, mas o conhecedor do ser humano. É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o alcance universal da literatura. A nós, adultos, nos cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver melhor. Assim termina o Todorov. É nossa responsabilidade transmitir a literatura para os jovens, para aqueles que estão vindo. E aí eu quero saber de você. O que você pensa sobre literatura? Você que é professor, quais que são as suas experiências? O que você pensa sobre o leitor em formação? Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário que eu fiz sobre a literatura em perigo. Eu gostaria muito que vocês tivessem vontade de ler. Bom, eu agradeço que vocês tenham assistido, compartilhem o vídeo, deem o seu joinha e logo mais eu volto aqui para conversar com vocês. Até lá!